Um mês com Maria. 11º dia. Grandes males. O grande inimigo. O demônio é um grande inimigo do homem. Satanás aparece nos inícios do gênero humano e se apresenta desde o princípio homicida, mentiroso e pai da mentira. Conseguiu fazer cair os nossos antepassados Adão e Eva e se tornou o príncipe deste mundo, acusador dos nossos irmãos. Com o pecado original, todo mundo já sob o maligno, e os demônios são dominadores deste mundo tenebroso. Como aparecem tenebrosos os primeiros acontecimentos da humanidade nova, por causa deste infernal assassino que possuiu o império das trevas. São Pio de Pietrelcina, em uma carta ao seu padre espiritual, falou da figura monstruosa de Satanás, visto em uma visão como um ser horrível e gigantesco, alto como uma negra montanha. São Pedro nos apresenta como a imagem de um leão que ruge sempre pronto a devorar-nos, como o tortura a inveja, porque nós nos podemos salvar. Ele nos quer todos consigo no inferno. A aurora que surge. Uma cena estupenda, porém, nos aparece ao início da humanidade, dominada por Satanás e oprimida pelo pecado. Uma mulher sublime, com seu filho, esmaga a cabeça da serpente tentadora. A Imaculada, vencedora de Satanás, brilhante nas trevas do pecado, com o seu divino Filho. A Imaculada é o desafeto de Satanás. A página do Gênesis, onde Deus apresenta a Imaculada, é semelhante a uma aurora que se eleva maravilhosa sobre a noite da humanidade pecadora. O autor, inspirado do Cântico dos Cânticos, assim exclama: quem é aquela que avança como a aurora, bela como a lua, eleita como o sol, tremenda como exército disposto em ordem de batalha? Esta é a Imaculada, a guerreira invencível, a Senhora das vitórias, o terror dos demônios. Nos basta aqui lembrar um particular, narrado por Santa Bernadette sobre a Imaculada em Lourdes. A pequena vidente viu de um lado da gruta uma turma de demônios que berravam com gritos infernais. Assustada, Santa Bernadette elevou os olhos à Imaculada, e bastou que a Imaculada volvesse um olhar severo para os demônios, para que eles desaparecessem em precipitada fuga. Assim o demônio, frente à Imaculada, demonstra ser o que significa o seu nome Belzebu, um deus das moscas. Tentadores em luvas amarelas. A tática do demônio é aquela de alegrar os sentidos e a imaginação do homem para perder o seu espírito. Se apresenta como um conselheiro e um servidor em luvas amarelas, com ofertas de bens e prazeres sedutores a ganhar. Assim fez com Eva, assim tentou Jesus no deserto, e com tantos santos de todos os tempos, São Bento, São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila, o Santo Cura d'Ars, São João Bosco, São Pio. Habilíssimo e na defensiva como é, ele se sabe servir de tudo para nos arruinar. Lhe basta uma olhada imodesta de Davi, que olha Betsabea, uma guloseima de Esaú, que quer um prato de lentilhas, um apego ao dinheiro de Ananias e Zafira, que escondem moedas. Ele tenta até propor coisas aparentemente úteis para as almas. Se sabe que o São Cura d'Ars pregava de maneira simplíssima, fecunda de graças para as almas. Bem, o demônio foi a ele,
Cheio de premuras, o exortou a pregar de modo difícil, assegurando-lhe a fama de grande pregador. O santo adviu o engano, se recusou e continuou com os seus sermões fáceis e eficazes. Teve que pagar, porém, com muitos despeitos furiosos que o demônio lhe fez de dia e de noite. Quatro estúpidos. A obra-prima de arte de Satanás é chegar a convencer os homens de que ele não existe. Neste ponto, é claro, o demônio pode tratar os homens como bonecos. Uma vez, São Pio escutou um sermão onde o orador fazia nada mais que perguntar-se se verdadeiramente o demônio não existia, como dizem alguns. Somente no fim, o orador concluiu afirmando a existência do demônio. Depois do sermão, São Pio advertiu o pregador dizendo-lhe que quando se fala do demônio, precisa falar logo de sua existência e de sua ação nefasta no mundo. Só no fim se pode acrescentar: existem 4 estúpidos que ousam negar a existência do demônio. Estes 4 estúpidos hoje são muitos, até na igreja. Uma outra vez, São Pio de Pietrelcina disse a uma filha espiritual: se pudesse ver com os olhos do corpo quantos demônios invadiram a terra, não mais veríamos o sol. Contra estes apóstatas impuros, como São Pio mesmo os chamava, qual não deve ser a nossa defesa? Vigiai e rezai. Jesus nos preveniu contra as insídias do diabo. Ele nos ensinou as palavras do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Ele recomendou com zelo: vigiai e rezai para não cairdes em tentação. A vigilância e a oração são 2 maiores forças do homem contra o demônio. Façamos nossa esta recomendação paterna de São Pio de Pietrelcina: filho meu, o inimigo não dorme. Esteja alerta com a vigilância e a oração. Com a primeira o avistaremos. Com a segunda teremos a arma para nos defender. A vigilância nos faz avistar as ocasiões perigosas. Uma leitura, um espetáculo, uma pessoa, um lugar, uma vontade. A oração nos dá a força de evitar as ocasiões, de fugir às ocasiões, como recomendava São Felipe Neri. Santo Agostinho ensina que o demônio é só um cão amarrado e só pode morder quem dele se aproxima. Passemos longe então. Se o demônio se faz insolente, escutemos a palavra de São João Bosco, que dizia aos seus jovens: quebrai os chifres do demônio com a confissão e a comunhão. Lhe esmaga a cabeça. São Maximiliano Maria Kolbe escreveu que hoje a serpente levanta a cabeça em todo o mundo, mas a Imaculada lhe esmaga em vitórias grandiosas. Para abater o demônio de modo mais humilhante, precisamos recorrer à Imaculada. O demônio tem, literalmente, pavor dela, que sozinha é terrível como um exército disposto em ordem de batalha. Quando Santa Verônica Giuliani era atacada fisicamente pelo demônio e apenas conseguia invocar Nossa Senhora, o demônio fugia precipitadamente gritando: não invoque a minha inimiga. A oração mariana mais forte contra o demônio é o rosário. Uma vez lhe perguntaram durante um exorcismo qual oração ele mais temia. Respondeu: o rosário é o meu flagelo. Se os cristãos levassem consigo e usassem a miúde este flagelo dos demônios, quantas ruínas,
desventuras e pecados a menos sobre a terra. Votos: levar consigo o rosário e recitá-lo na tentação. Oferecer hoje uma mortificação contra a gula. Ler e meditar a página do Evangelho sobre as tentações de Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, dos versículos 1 ao 11. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.